Olá, bem-vindo à nossa primeira aula de microcontrolador. Hoje a gente vai fazer uma breve apresentação da disciplina e falar um pouquinho, fazer uma introdução ao microcontrolador. Como serão nossas aulas? As nossas aulas serão essencialmente teóricas e nós vamos fazer isso em 10 encontros. Vou produzir vídeos sobre o assunto e no final de cada vídeo vai ter perguntas para validação da sua participação. Essas perguntas devem ser entregues na sala de aula e por e-mail. Dessa forma, mantemos o registro do que você fez. Se ocorrer uma perda na sala de aula, a gente tem lá uma cópia no e-mail. Assim, a gente garante que você participou das nossas atividades. O prazo para entrega das atividades é até a próxima aula. Então, na aula de hoje, a próxima aula, você me entrega as tarefas. E aí, tem uma dica para você conseguir manter esse ritmo. Separa o mesmo tempo que você estaria em sala de aula para ver o vídeo, para ler os materiais, fazer a tarefa. Dessa forma, você evita que as tarefas se acumulem e depois vai ter que correr atrás. Então, separe esse tempinho para o nosso estudo. Muito provavelmente não é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre microcontroladores. Por quê? Porque o professor Marcos Pastre fez uma primeira parte dessa disciplina falando a respeito de microcontroladores e até fazendo alguns programas em exemplos usando microcontroladores. Nós vamos fazer com vocês a segunda parte dessa disciplina, para cumprir o total da carga horária exigida legalmente pelo MEC. O que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar essa aula fazendo uma revisão, ou seja, nós vamos ver novamente os conteúdos. Dessa forma, você, não vi direito lá, eu perdi, eu parei, enfim, eu não consegui acompanhar da primeira vez. Nós vamos fazer aí uma redução, né? Nós vamos fazer um resuminho e vamos fazer uma revisão de todos os conteúdos que foram vistos lá na primeira parte com o professor Marcos. E vamos retomar a partir daí. Nós vamos falar um pouquinho sobre o hardware, como funciona, como é que funcionam os pinos, como é que é internamente. Nós vamos falar sobre as ferramentas de software para programação, nós vamos ver um pouquinho de programação e nós vamos finalizar com exemplos de utilização. Assim, nós passamos por toda a parte de desenvolvimento, o hardware, o software e a parte de projeto, que seria a parte dos exemplos de utilização. Vamos então iniciar nossos estudos. Nós vamos começar fazendo uma pergunta. O que é um microcontrolador? Só um microcontrolador, ele é tudo num chip só. É isso. Dentro dele eu tenho um processador, tenho memórias, eu tenho conversor AD, eu tenho sisteminhas de clock, ou seja, ele é uma placa-mãe, né, de um computador dentro de um único chip. Dependendo do modelo do microcontrolador, os modelos mais avançados, eu tenho comunicação USB. Então eu consigo interagir com o mundo de forma mais fácil do que, por exemplo, num microcontrolador com menor recurso. Um microcontrolador de entrada que a gente começa a estudar é o PIC18F84. Ele é um computador, ele é um microcontrolador bem pequenininho, mas mesmo assim, não se engane, o tamanho nesse caso significa que eu tenho miniaturização da tecnologia, ou seja, os recursos, as coisas que eu posso fazer com o microcontrolador são bastante interessantes. E à medida que esse microcontrolador tem mais recursos, eu vou acabando tendo mais possibilidades de aplicação desse microcontrolador. Então, dentro de um único chip, eu tenho várias estruturas, como conversores AD, como microcontrolador, como um processador, RAM, memória flash. Então, o microcontrolador é um chip que contém dentro vários recursos que podem ser programáveis. Nós vamos trabalhar com um microcontrolador que não é tão básico assim. Nós vamos ver um microcontrolador que já tem um recurso um pouquinho melhor, né? Não é um microcontrolador de 32 bits, ainda é um microcontrolador de 8 bits, é o PIC18F4550.
ele tem umas características bastante interessantes quando a gente está desenvolvendo o projeto, principalmente porque ele tem um módulo USB que vai facilitar bastante a forma de a gente fazer experimentos com ele. Depois nós vamos entender que o fato dele ter USB vai miniaturizar a nossa aplicação e eu não vou precisar, por exemplo, de um gravador externo. Nós vamos usar aí uma filosofia chamada de bootloader. É a mesma que é utilizada hoje na plataforma Arduino. Então vocês vão entender esse processo e ver por que eu escolhi esse microcontrolador quando a gente for falar na gravação do microcontrolador. Ele tem uma tecnologia que chama Nanowatt, que reduz significativamente o consumo de potência. Ou seja, já é um chip de nanotecnologia. Também ele possui opções para você configurar o seu clock, desde um clock interno até os clocks externos. E ele é capaz de gravar em sua memória até 100 mil ciclos de gravação de programas e 1 milhão de ciclos para a EEPROM. Quer dizer que eu posso gravar e regravar enfim, testar os meus programas e eu ainda vou ter aí memória por muitos anos. Ele possui 4 saídas PWM, né? Ou seja, eu posso implementar aí circuitos que utilizem sinais de modulação, né? PWM significa modulação e largura de pulso. Eu tenho comunicação RS-232, que é o padrão mais utilizado na indústria. Os CLPs, principalmente, falam o padrão RS-232, principalmente os mais antigos. Tem conversores AD de 10 bits, ou seja, tem 13 canais multiplexados de conversão AD, então dá para trabalhar com variáveis analógicas. Tem 5 ports bidirecionais para I/Os de paralela, tem módulos de capture e compare, enfim, tem uma quantidade de recursos aí como interrupções programáveis, até 20 interrupções programáveis, tem temporizadores, 4 timers, tem porta paralela para a gente implementar comunicação paralela, tem comparadores internos para a gente fazer comparação analógica, tem módulo de detecção de baixa tensão, tem outras características que não estão aqui descritas no vídeo, como por exemplo, eu posso trabalhar no modo de baixo consumo, fazer ele dormir, né? Ele pode, é como o PC, a gente pode colocar ele no modo sleep, né? O notebook, a gente pode colocar ele no modo de economia de bateria. Então, esses recursos fazem desse microcontrolador um microcontrolador excelente para desenvolver pequenos projetos. Pequenos não, projetos de médio, grande porte até. Porque ele possui aí muitos recursos para a gente poder implementar nos nossos projetinhos. Olha aí o tamanho desse microcontrolador. Esse microcontrolador ele tem 40 pinos. Aí no encapsulamento DIP, que é o Dual Inline Pin, que é a forma com que a gente chama esse encapsulamento, que é o característico que tem aí 2 linhas de pinos paralelas, ele tem aí 40 pinos. E o que eu quero chamar a atenção de você é que todos os pinos têm mais de uma função. É lógico que eu não posso usar mais de uma função por pino, mas se a gente pensar que eu tenho aí 40 pinos e eu tenho duas funções por pinos, então aí eu tenho pelo menos 80 funções que eu posso implementar aí em cada pino, né, dentro desse chip. Então ele é um chip que tem recursos bastante generosos, vamos dizer assim, né? A tensão de alimentação para o microcontrolador é de 5 volts. E ele ainda possui recursos de pull-up interno e eu posso usar correntes de até 20 mA máximo no seu pino. É lógico que eu não vou usar todos os pinos a 20 mA, mas ele pode acender um LED diretamente. Isso não acontecia ou não acontece para alguns modelos de microcontroladores, por exemplo, um 8051, já não dá para a gente ligar um LED direto na saída de um 8051. Ele não tem capacidade de fornecer corrente. A capacidade de fornecer corrente de um 8051 é em torno de 5 mA, de 5 a 10 mA. Não seria o suficiente para acender um LED razoável.
né, eu correria o risco de queimar a saída. Esse cara não, com esse cara eu posso acender aí os LEDinhos na saída. Eu coloco os LEDinhos aí em torno de 15 mA, eu posso acender vários LEDs diretamente na saída. Então, olha esses pinos, né? Os pinos eles têm mais de uma função. Eu quero que você observe as setinhas. Por exemplo, olha, no 1 eu tenho apenas uma setinha que entra. Significa que esse pino é uma entrada. A sigla MCLR significa Master Clear, o nosso pino de reset. Mas também é o nosso pino que a gente usa para atenção de programação, é o VPP. E é também um dos pinos do port RE3. Então, se eu usar ele como reset, eu não posso usar ele para fazer programação. Se eu usar ele como que eu chamo no port RE3, não posso usar as outras duas funções. Esse não é essencialmente uma entrada, então apenas uma direção, entrada. Observe, por exemplo, o pino RA0. O pino RA0, o pino 2 aqui, ó, ele tem duas funções, RA0 e AN0. Significa que eu posso implementar duas coisas, não ao mesmo tempo. Ou usar como um porte digital chamado RA0, ou usar como um porte analógico chamado AN0. Vamos pegar um outro pino para dar uma estudada aqui. O pino 14 aqui, ó. 14 é oscilador 2, 0, RA6. Esse pino está com uma setinha saindo. Significa que esse pino é apenas uma saída. Ou seja, embora ele tenha 3 funções atribuídas a ele, só posso utilizá-lo como saída. Não posso utilizá-lo como entrada. Isso é de extrema importância, porque quando eu vou fazer um projetinho, eu tenho que olhar para esse desenho e dizer qual pino que eu vou colocar. No que eu posso usar como entrada ou saída, um bidirecional, ou num pino que vai servir apenas como saída para o nosso trabalho. Então, esse é um microcontrolador que nós vamos trabalhar. É com ele que vou estar aí mostrando os nossos exemplos. Uma das características desse microcontrolador é que ele tem um clock interno que eu posso usar, mas na maioria das vezes eu quero uma velocidade maior, eu quero um desempenho maior, eu quero uma performance maior do nosso microcontrolador. Então eu vou usar um clock externo. Para fazer um clock externo, eu vou precisar de um cristal, vou precisar de 2 capacitores conectados à entrada do PIC nesta configuração. Isso é válido não só para o PIC 18F4550, mas para a maioria dos que possuem sistemas de clock externo. Normalmente, a gente trabalha com o clock no limite, a gente quer uma máquina de performance. E o máximo que eu consigo aqui colocar na entrada esse microcontrolador sem overclockar ele, ou seja, sem colocar o clock acima do que o fabricante garante que ele funcione, de 20 MHz. Esse tipo de oscilador é chamado de HS, High Speed. Vai ser importante esse tipo de oscilador no momento da configuração do meu software fazer a simulação. Então guarda aí, ó, o nosso PIC 18F4550, vou admitir que ele vai estar trabalhando com o clock externo. Eu tenho até 12 configurações para trabalhar, então vou trabalhar com o clock externo, eu vou usar o clock 3 aqui, ó, HS High Speed Crystal Resonator. Esse que eu vou usar, eu vou estar trabalhando o nosso software, beleza? Guarda aí, install de clock HS. Eu falei que as entradas do microcontrolador são bidirecionais. Mas como é que funciona uma entrada bidirecional? Como é que é esse negócio afinal? Ora, como é que um pino pode ser entrada e saída ao mesmo tempo? Como é que eu posso ter um pino que funciona dessa forma? Eu tenho que ter as duas estruturas internamente. A estrutura de entrada de dado e a estrutura de saída de dado. E eu tenho que ter uma estrutura que vai fazer a seleção desse dado. Ou seja, uma hora que eu quero que esse pino se transforme numa entrada e agora que eu quero que esse pino se transforme em uma
saída. Para fazer isso, eu vou então olhar aqui uma página do datasheet, onde tinha lá uma configuração genérica de operação de uma porta entrada do microcontrolador. Vou observar aqui, ó, vou ter associado ao pino físico, aqui, ó, é esse, estou passando o mouse aqui no vídeo, esse pino ele tem ligado a ele um conjunto de flip-flops o LET, né? Aquele que você pega o dado e transfere mediante um pulso de clock. E ó, esse pino aqui, eu tenho essa estrutura de flip-flops. Estão com as portas Q aqui, ó, a saída ligada aqui num bufferzinho state. Já vou explicar o que é o buffer state. Então, esses dois caras aqui, ó, são os responsáveis por fazer a saída do sinal para o pino físico. E esse outro flip-flop aqui embaixo, olha, esse carinha aqui, ó, está com a entrada D conectada ao pino físico. Ou seja, esse cara vai pegar o dado de entrada e mandar aqui para a saída aqui. Esse cara aqui é o latch entrada, é o nosso flip-flop tipo D que vai ser usado na entrada. A saída, eu tenho esses dois flip-flops aqui. E na entrada eu uso esse flip-flop. Eu preciso então configurar essa entrada. Essa entrada, se eu não configurar ela nem como entrada, nem como saída, ela está num estado que a gente chama de T-state, terceiro estado. E as entradas elas vão se comportar como pontos de alta impedância. Ou seja, não vai existir corrente nem entrando nem saindo desse pino. Por quê? Esse triângulo com essa bolinha aqui, ó, representa um amplificador cujo eu posso controlar ele, ou seja, é como se fosse uma chavinha, eu posso ligar e desligar ele à nossa entrada através de um pulso que é dado em um sinal que é dado em um dos registradores. Esse registrador é o registrador de configuração de entrada, ou seja, é o registrador de direção de dados. Esse registrador é o TRIS. Então aqui, olha, tem aqui, ó, write TRIS, ele vai escrever no TRIS. Ou seja, quando eu desejo enviar dado para a saída, ó, vou usar o write. Aqui quando eu desejo ler, ó, read, read TRIS. Esses triângulos são pontos onde eu deixo o sinal em alta impedância. Se eu não tiver nada configurado nesses pinos, né, ou seja, eu configurar eles como saída, nós vamos entender, o nosso microcontrolador vai colocar uma alta impedância nesse ponto aqui. Então, o terceiro estado é uma configuração onde eu tenho nem entrada e nem saída. Ou seja, eu tenho o pino configurado com alta impedância. Então, ele não vai ter nenhum comportamento, nem como entrada e nem como saída. Eu preciso, então, configurar um bit, é o bit do TRIS aqui, ó, o registrador de direção de dados. O TRIS vai dizer se esse cara vai ser saída ou se esse cara vai ser entrada. Como é que eu configuro esse pino? Olha aqui no vídeo. Configura se o pino vai ser entrada, eu coloco input, ó. Input significa entrada em inglês. Observe aqui que eu escrevi input colocando aqui o número 1 aqui, ó. Vai escrever input. Se eu colocar 1 no TRIS, significa que vai ser entrada. E se eu colocar 0, saída, saída se escreve assim, output lá no inglês, não é isso? Eu coloquei aqui, ó, um 0 no lugar do O, output. Para você lembrar, se eu quiser configurar isso, se eu quiser configurar o pino do meu microcontrolador como entrada, eu vou colocar lá no meu registrador TRIS, no pino, eu vou colocar nível lógico 1 para input. E se eu quiser, input, né? Ou se eu quiser configurar ele como saída, ó, 0 output. Ou seja, eu coloco 0. Guarda aí, ó, para você não esquecer mais.
Quando eu ponho 1 num registrador tris referente àquele pino, ele vai virar um input. E quando eu coloco 0, ele vai virar um output, portanto uma saída. E como é que eu consigo fazer isso? Né? Fazer o microcontrolador ser bidirecional? Eu uso o conceito de pino tri-state. Ou seja, quando eu não coloco sinais, eu não configuro esse pino, ele normalmente vai admitir uma entrada. No momento do reset, ele vai admitir esse pino como entrada. Ou seja, e aí eu vou ter um estado de alta impedância. Ou seja, não vai circular corrente pelo pino. Ele vai se comportar como se não estivesse ali. Então, é graças a essa característica, o pino poder admitir um terceiro estado, é que eu consigo configurar ele como entrada ou como saída, portanto, tornar o meu pino bidirecional. Devido ao fato do meu pino ser bidirecional, eu vou ter que configurar o nosso hardware de uma forma bem específica, trabalhando aí com resistores. Vamos entender um pouquinho. Se eu colocar uma alta impedância na entrada aqui do chip, imagine que esse quadrado aqui é o nosso microcontrolador. Ele está alimentado com 5 volts e está no terra. Coloco aqui uma chavinha. Se esse pino estiver aberto, a chave estiver aberta, o fato da entrada estar em alta impedância, o nível lógico que aparece aqui na entrada é um nível lógico indefinido, ou seja, ele pode ser 0 ou pode ser 1. E aí tanto faz se a chave estiver ligada para o positivo, ou seja, querendo jogar nível lógico 1 aqui, ou se querendo jogar nível lógico 0 aqui na entrada. Se a chave estiver aberta, em ambos os casos eu vou ter aí uma condição indesejada, devido ao pino ser tri-state. Ele vai estar em alta impedância, então aí eu vou ter um nível lógico indefinido. Como é que eu resolvo esse problema? Simples. Eu vou usar aí pull-up, um resistor de pull-up. Como é que funciona o resistor de pull-up? Nós temos o problema. Chave aberta, ela fica infinito, a entrada é infinita, não tem nível lógico, ela pode atribuir nível lógico alto ou nível lógico baixo, portanto o nível fica indefinido. Se eu aperto o botãozinho, ok, beleza, aí ele está na terra, aí ele vai mostrar nível lógico 0 volts na minha entrada. Quando eu solto ela, eu volto ao meu problema do indefinido. Então, a solução para isso, né, a resposta para isso, a solução para isso, é colocar aqui um resistorzinho de pull-up. Ou seja, se eu colocar a nossa entradinha aqui e colocar um resistorzinho 10K direto aqui na minha entradinha e colocar a chavinha junto aqui, se a chave estiver aberta, portanto ela está infinito, vai acontecer que vai ter nível lógico 1 entrando aqui no do microcontrolador. Portanto, agora sim, antes não tinha nada aqui, ó, na primeira figurinha, chave aberta, infinita. Agora eu tenho um resistor que vai colocar nível lógico 1. Então, quando essa chave estiver solta, na entrada do microcontrolador, eu vou ter nível lógico 1. E aqui, quando essa chave estiver fechada, eu vou curto-circuitar a entrada para o terra. Ou seja, eu vou jogar aqui nível lógico 0. Então, não é ligar um botãozinho direto na entrada, no pino do microcontrolador. Eu não posso fazer isso. Eu preciso aí lançar a mão um resistorzinho de pull-up para manter o nível lógico 1 quando a chave estiver aberta por causa da alta impedância, porque o pino lá é state. Então aí eu preciso lançar a mão desse artifício. Esse microcontrolador ele é tão espertinho, aliás, a família é bem espertinha, a maioria dos microcontroladores possuem esse recurso, e eu posso implementar esse resistorzinho do lado externo, ou posso habilitar ele internamente. Vai existir um bit, o RBPU, na verdade o PU lá, o Upper Unit. Eu vou habilitar esse bitzinho e aí ele vai colocar um resistorzinho lá dentro, média de 333K,
E aí sim eu vou poder usar essa chavinha aqui, meu microcontrolador, porque internamente ele vai pegar a alimentação, passar por esse resistor e aí eu vou ter nível lógico 1 aí. Então, se eu pegar um microcontrolador e habilitar essa facilidade, eu não preciso colocar o meu resistor externo. O que eu não posso é esquecer, ligar a chavinha aí e não habilitar essa facilidade, porque quando ele vem de fábrica, por default, essa facilidade não está habilitada. E aí eu preciso habilitar se eu desejar usar. Outra coisa, nem todos os pinos têm pull-up. Né? Dependendo do pino com que a gente vai trabalhar, ele não tem o pull-up interno. Por exemplo, lá o pino 1, que a gente viu no início desse vídeo, que é o reset, ele não tem como habilitar pull-up. Então, eu preciso necessariamente fazer um pull-up externo se eu quiser fazer um circuitinho de reset para o meu microcontrolador. Entenderam a historinha aqui, ó, entendeu? Ó, pega aqui direto dentro do microcontrolador, vai fornecer o nosso nível lógico 1 ao meu circuitinho. Ou seja, naquela estrutura que a gente viu lá, ele acrescenta um resistorzinho aí de 33K. Eu também posso querer ligar meu botãozinho de forma diferente. Na primeira figurinha, eu estava ligando ele no 0 volts. Agora eu quero ligar ele no 5 volts. Vou ter o mesmo problema. Se a chave estiver aberta aqui, ó, eu vou ter um infinito na entrada. Aí o que acontece? Vai dar um erro lógico, vai ser um nível lógico indefinido. Lógico que quando a chave fechar, o nível lógico vai ser alto, a entrada vai ser 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar a minha chave, eu vou colocar um resistor aqui para o 0 volts. A gente chama de resistor de pull down. Cuidado, se você habilitar o pull-up interno, você tem que desabilitar para usar essa filosofia. E agora, a lógica de programação, inclusive, fica mais fácil. Porque se essa chave está aberta aqui, essa entrada vai estar em nível lógico 0, portanto, baixo. Se essa chave está apertada, agora em 0 ohms, vai aplicar aqui nível lógico 1. Então, chave apertada, entrada ativada. Chave solta, entrada desativada. Quando eu uso o resistor de pull-up, a lógica é exatamente o contrário. Seja como for, pull-up ou pull-down, você tem que colocar um resistorzinho aí na entrada do microcontrolador para fazer com que ele consiga entender o sinal aplicado à sua entrada, por causa daquela característica lá do tri-state. E porque o pino é bidirecional. Quando eu começo a trabalhar com microcontrolador, eu preciso de algumas ferramentas. Né? Então, como é que eu posso trabalhar com microcontrolador? Quais são os passos para eu fazer um projetinho? Quais são os passos para eu começar a trabalhar com microcontrolador? São essencialmente 3 passos. Primeiro, eu preciso criar um hardware para trabalhar, por isso que nós estamos falando do pull-up e do pull-down. Esse hardware pode ser físico, a gente tem que pegar um microcontrolador, usar um protoboard, montar ele no protoboard, ou pode ser através de simuladores como o Proteus. Aqui nós vamos optar para mostrar para vocês o simulador Proteus. Também nós temos que instalar ferramentas de programação. No caso do PIC, a Microchip, que é o fabricante do microcontrolador, ela disponibiliza para a gente uma ferramenta chamada MPLAB X, que é a ferramenta de última geração para trabalhar com programação. E o MPLAB, que era uma ferramenta mais antiga, eles aprimoraram, chamaram de MPLAB X, e tem os compiladores pagos, como o MicroC. Cada um tem a sua graça, cada um tem o seu recurso. Então, dependendo de como você vai desenvolver, é como aprender um software novo, né? Como aprender a usar um sistema operacional novo, enfim. Você tem que aprender a usar essas ferramentas, mas ambas as ferramentas que a gente tem no mercado hoje são as melhores, são o MPLAB X e o MicroC. O MPLAB X do fabricante e o MicroC é um software de terceiro, da empresa MicroC. E eu também preciso gravar
microcontrolador. Então eu preciso instalar ferramentas de gravação. O que são as ferramentas de gravação? É hardware físico mesmo. É um local onde eu vou espetar meu microcontrolador e ele vai gravar o meu microcontrolador. E, lógico que para isso, esse hardware vai estar acoplado ao meu computador, ao meu PC. Então, eu vou ter um software rodando no PC. Então, eu preciso ter o software de gravação. A Microchip disponibiliza o PicKit, está na versão 3, PicKit 3. Mas a gente encontra no mercado aí vários clones, várias pessoas fazendo clone do PicKit. Então você vai lá ver o PicKit 3 clone, PicKit 2 clone. Também tem vários gravadores aí. O objetivo é gravar uma memória flash. Então, se o gravador for compatível com o microcontrolador que você vai gravar, não importa qual é o gravador. Mas normalmente você tem um hardware do gravador e depois você tem um software rodando no PC. Então, olha só, para trabalhar com o microcontrolador, eu preciso criar o hardware ou usar um simulador, instalar software. Preciso de compilador para fazer o nosso programa. Eu preciso instalar ferramentas para o gravador. E isso inviabiliza a gente fazer isso de forma como a gente está trabalhando atualmente, de forma EAD. Você teria que. Os softwares são, na maioria das vezes, pagos. Tem alguns softwares aí pirata que ou não funcionam totalmente, ou funcionam mal, ou funcionam por um tempo. Um software pirata sempre vem junto com um vírus, né? Sempre vem junto com um trojan, sempre vem junto com alguma coisa. E ninguém dá nada de graça, essa é a verdade. Então, quando você usa software pirata, até pode funcionar por um tempo, depois vai parar de funcionar e vai estragar a sua máquina, vai estragar o software. Aí eu não recomendo usar os softwares piratas, a não ser que você não tenha dó da sua máquina, né? Normalmente vai dar zica depois de algum tempo. Então, trabalhar com microcontrolador exige um pouquinho de trabalho, né? Porque eu tenho essas etapas para fazer aí. Criar o hardware para a gente trabalhar, preciso instalar as ferramentas. Mas nós vamos fazer isso bem passo a passo. E aí vocês vão entender como é que a gente começa, como é que a gente inicia trabalhando com microcontroladores. Se a gente vai precisar de hardware de teste, então eu vou propor aí a gente começar com o hardware mínimo para teste. O que é um hardware mínimo? O que a gente precisa para começar a testar? A gente precisa de um microcontrolador. Como eu falei para vocês, eu vou usar um externo, vou usar um cristal aqui de 20 MHz para deixar esse cara mais nervoso um pouquinho, trabalhar mais rapidinho um pouquinho. Eu vou montar aí um pino de reset, por razão óbvia, para reiniciar o meu microcontrolador. Vou montar aqui um botãozinho push button na entrada RA0 e dois LEDinhos aí na saída para a gente RA1 e RA2 para a gente poder brincar. Vou usar como ferramenta para demonstração o software de simulação. Esse vai ser o nosso hardware para a gente começar a fazer o nosso primeiro programinha. Hoje eu não vou entrar em detalhes do hardware do programa, porque o objetivo não é esse. Mas aí eu tenho aqui um programa para fazer um testinho, que é para piscar um LEDinho lá, né? Ou seja, eu vou apertar um botãozinho, ele vai piscar de um jeito, se solto ele vai piscar de outro jeito. Então, aqui tem um programa, não vou falar sobre o programa aqui nesse momento porque não interessa muito, mas aí eu tenho que configurar. Uma das coisas que a gente viu hoje, eu preciso configurar os pinos, né? O PIS aqui, ó, configuração do pinos. Você lembra que é colocar 0 no pino? Lembra o que é colocar 1 no pino? 3 lá? O que é? É colocar é transformar a entrada, né, ele numa entrada, e O é transformar ele numa saída. Então eu coloco aqui uma palavra de 8 bits, a gente vai ver que o nosso microcontrolador ele tem uma porta de 8 bits, e aí eu tenho uma porta, aí eu posso configurar os nossos 8 pinos numa única brincadeira aqui. E para gravação? Para gravação, nós vamos usar o software de gravação, o que falei para vocês, o software de gravação, a gente usa o 3.
é o software do fabricante, do MPLAB. Não tenho o PicKit 3, mas eu montei aqui um outro sisteminha que eu vou explicar no momento oportuno. Essa seria a última etapa, que seria o software de gravação. Aí eu falei para vocês do hardware, né? É um hardware mesmo, onde eu vou colocar o microcontrolador aqui, plugar isso no computador, rodar esse aplicativo aqui. Aí sim eu vou conseguir gravar o meu microcontrolador. Chegou o momento de eu pedir a tarefa de validação da participação na aula nessa nossa primeira aula. Como é que eu vou pedir para você entregar? Vai aí as instruções, olha. Responda as questões diretamente na sala de aula, enviando o arquivo ou digitando no Word, ou uma foto do seu caderno colada no Word com cabeçalho de identificação. Também vou pedir para que você me envie por e-mail uma cópia. Assim a gente garante que fica tudo certinho. Mas se você responder lá no sala de aula, tudo bem, já está de bom tamanho. Eu espero ver vocês na próxima aula. Então, até a próxima!